Muito bem, professor, professora, seja bem-vindo novamente à nossa sequência de atividades que nós estamos mostrando aí com a ferramenta do Aprimora, essa solução aí maravilhosa aí para trabalharmos aí língua portuguesa e matemática. Vocês lembram que no nosso último vídeo eu mostrei para vocês aí qual é a visão que o aluno tem, e ali eu mostrei para vocês então ali como já estava agendado nesse formato orientado, como é que os alunos então, como é que eles visualizam as questões ali que eles têm ali para resolver, né? Eu novamente vou mostrar para vocês agora aqui a página do professor, a página aqui do Central Aprimora, e aqui na página do Central Aprimora eu quero voltar lá na nossa agenda e mostrar para vocês algo que me fascina dentro dessa ferramenta. Eu vou clicar aqui novamente em agenda, eu vou voltar aqui nas nossas avaliações diagnósticas e eu vou então ali selecionar dentro destas várias aí que vocês estão aí visualizando, vou visualizar aqui a primeira e vou clicar agora neste olhinho, vou clicar aqui no olhinho para ver os detalhes aqui dessa atividade, uma vez que ela já foi então encerrada. Cliquei aqui então no encerrado e ele vai mostrar para nós agora aqui então uma sequência, por exemplo, aqui da turma, né? Aqui vocês vão perceber que eu fiz aquela simulação utilizando aqui o login e senha da aluna Bianca, e ele vai mostrar para nós agora aqui o restante da turma. Os outros alunos logicamente não fizeram, mas aqui eu percebo aqui essa questão da nota, eu percebo depois aqui quais foram os módulos, por exemplo, aqui o conceito de adição, o conceito aqui de subtração, a questão aqui das funções que nós trabalhamos, e vocês vão perceber, por exemplo, aqui que a minha aluna, por exemplo, ela teve dificuldades, por exemplo, aqui nesses 3 primeiros módulos. Isso você já vai notar aqui, né? Pelo fato da cor estar aqui numa cor laranja, eu tenho aqui um xizinho. Esse outro último módulo aqui dos números, você vai perceber, por exemplo, que ela teve sucesso. Nós temos aqui uma proeficiência boa, a cor está aqui verde, né? Nós temos aqui um sinal aqui marcando para nós, então, essas possibilidades que nós temos. Um outro detalhe, poxa, mas eu queria dar uma olhadinha mais, por exemplo, aqui na questão das atividades, da avaliação diagnóstica que a minha aluna Bianca fez. Então, quando eu clico aqui nesse olhinho, percebam que ele vai mostrar para nós agora aqui uma página, mostrando para nós aqui quanto tempo ela demorou para fazer esta avaliação diagnóstica. Foi muito pouco tempo, foi 2 minutos. Aqui a gente já tem uma base, né? Uma base das questões. Depois você nota, por exemplo, aqui, que dentro dessa trilha, eu vou encontrar cada questão. As verdes foram as questões que ela acertou, e eu vou ter também aqui essas na cor laranja aqui, marcado com um X aqui, que ela não acertou. Eu tenho a possibilidade, olha que bacana, quero dar uma olhadinha, qual foi a primeira questão que a Bianca recebeu e que ela acertou. Então aparece para mim aqui a questão, a imagem, o enunciado, aparece para mim aqui inclusive o gabarito e assim por diante. Mas isso não acontece apenas aqui com a questão que ela deixou, retomar ali novamente aquela tela, não acontece apenas ali com a questão que ela acertou, mas inclusive com as questões que ela errou. Então eu vou clicar aqui nesse item, que está na cor laranja aqui para nós, com o X, e aqui mostra para mim aqui a questão, a ilustração, enfim, a imagem, o restante ali do enunciado, mostra para mim aqui o que a minha aluna Bianca marcou e o que de fato ela deveria ter marcado, porque inclusive aparece para nós aqui de forma então gabaritado para nós essa questão. Olha só, gente, que bacana aqui. Mas eu fiquei para mostrar para vocês por último, né, o que eu chamo aqui a cereja do bolo. Então vocês perceberam quais foram os temas, os assuntos que a Bianca teve dificuldade. Mas a cereja do bolo aparece para nós agora, professores. Uma vez que o agendamento, que o horário terminou, aparece para nós esse botão aqui embaixo, chamado gerar tarefa de reforço. Gerar tarefa de reforço.
né? Vamos pensar aí numa classe, por exemplo, as dificuldades, elas são diferentes, de aluno para aluno elas são diferentes aqui no caso, né? Vamos pensar aí nas 4 operações, né? Eu tenho lá adição, subtração, eu tenho multiplicação e divisão. Eu vou perceber que a minha aluna Bianca, ela teve dificuldades com subtração. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar, por exemplo, atividades extras em outros livros, em outros materiais, para trazer esse tema, então, porque a minha aluna Bianca está tendo dificuldades ali no caso, né? Vamos pensar que na classe ali, eu tenho ali uma colega ali da Bianca que seja ali a aluna Priscila. A aluna Priscila fez a mesma avaliação diagnóstica, só que em adição ela foi muito bem, o problema dela que eu percebi foi divisão. Então eu preciso com o professor procurar atividades, né, referentes ao tema, referentes ali ao tema que ela teve dificuldades ali no caso, para trazer para ela. Esse botão aqui, como eu já coloquei para vocês, que eu chamo a cereja do bolo, né? Ele vai ser um botão que, ao clicar nele, automaticamente, ele já vai enviar, por exemplo, ali módulos de tarefa para suprir a dificuldade que a Bianca teve, para suprir a outra dificuldade que a Priscila teve, né? E vamos pensar lá no aluno Ubirajara, por exemplo, né? O Ubirajara ele teve dificuldade em todos, então ele vai receber, por exemplo, os módulos, por exemplo, ou tarefas ali no caso para suprir essas dificuldades. Assim como a gente vai ter alunos que gabaritaram, esses não vão ter essas tarefas extras ali no caso ali para realizar, para fazer essas atividades. Então eu acredito que seja muito bacana, por exemplo, ali o uso dessas ferramentas. Professor Birajara, eu posso utilizar então aí a avaliação diagnóstica, por exemplo, para... Em quais situações? O que você me recomenda, por exemplo? Eu gosto muito, por exemplo, de recomendar, por exemplo, a avaliação diagnóstica, por exemplo, no começo do ano. Você está recebendo uma turma nova, nessa turma nova você está recebendo alunos que já eram da casa, você está recebendo alunos novos, no intuito, por exemplo, ali de avaliar como é que esses alunos estão chegando ali nas suas mãos, por que não fazer uma avaliação diagnóstica ali com eles? Porque, como eu disse para vocês, um dos principais objetivos do Aprimora é fazer essa questão de nivelamento de conhecimento. E por que não utilizar também a avaliação diagnóstica no final de cada bimestre, no final de cada trimestre, né? Conforme o planejamento da sua escola, se é bimestral, se é trimestral, e ali você vai, no caso ali, avaliando então essas questões, você vai avaliando ali essas situações, né, para que o aluno então trabalhe com essas situações todas aí, né? Então quero mostrar para vocês aí essa questão desse botão que para nós é muito bacana, muito interessante. Além disso, eu retomo agora aqui e volto aqui na minha tela principal. Eu vou agora clicar aqui do meu lado, nessa legenda aqui do meu lado esquerdo, eu vou clicar aqui em tempo real e falar para vocês como é que ela nos ajuda também, né? Nessas situações. Eu vou selecionar aqui a minha turma, né? Vou selecionar aqui a turma que eu preciso aqui visualizar e vou pedir aqui para ele fazer essa aplicação. E aqui você vai notando, por exemplo, que vai aparecendo para nós, como o nome já diz, em tempo real, né? O que os alunos estão realizando, o que eles estão fazendo. Eu já comentei num vídeo anterior, colocava isso para vocês, da ferramenta da edição ali no caso, que é aquele lápis, aonde eu, professor, lá da frente, lá da minha mesa, eu consigo ali acessar essa ferramenta aqui de tempo real e perceber, por exemplo, o que os alunos estão fazendo. Então consigo aqui acompanhar aqui em tempo real. Puxa, eu percebi, por exemplo, que o horário já está meio que se esgotando aqui no caso, e eu percebi que alguns alunos ainda têm questões para responder.
rapidamente eu vou, então ali a parte da agenda, eu clico no ícone do lápis, eu edito e tenho a possibilidade de aumentar um pouquinho mais essa questão do tempo. Vamos imaginar que seja uma outra situação, né? Você, professor, programou uma atividade no período da manhã, já é o período da tarde, você, professor, já não está mais na escola, mas você deixou aquela tarefa para ser feita à tarde, da onde você estiver, a partir do momento que você tem acesso ali, seja com o teu smartphone, seja com tablet, com computador, onde você estiver, você consegue acessar e verificar, por exemplo, ali, aqueles alunos que já começaram e terminaram, aqueles que estão naquele momento, por coincidência, realizando, ou aqueles que nem começaram ainda a fazer as suas atividades, né? Lembrando que nós temos também uma outra ferramenta que também eu acho muito bacana, a ferramenta de auditoria. A ferramenta da auditoria é a ferramenta que eu consigo fazer o acompanhamento desse aluno no transcorrer do ano, não só dessa última atividade que você propôs para ele, mas eu consigo fazer então esse acompanhamento então de tudo aquilo que ele fez, de tudo aquilo que ele realizou. Como já aconteceu em outros momentos, eu também preciso aqui fazer essa escolha aqui da turma, que eu estou aqui no caso aqui trabalhando, que eu quero verificar aqui no caso, e ele vai trazer para nós agora aqui um relatório, por exemplo, de tudo aquilo que ele realizou, de tudo aquilo que ele fez para nós, então, no transcorrer aqui, no caso, no transcorrer do ano. Tá? Então, aqui eu vou percebendo quais foram todos os módulos, e eu percebo o módulo, por exemplo, aqui que ele visualizou, que ele começou, o que ele fez, né? Eu vou aqui, esse aqui eu vou pegar aqui o da Bianca, por exemplo, ele mostra para mim que, né, o que ele começou, o que ele fez, o que ele realizou e assim por diante. E esses dados todos aqui ficam registrados aqui para você, professor, para a tua coordenação, para a tua direção, né? Imaginemos algum momento que a pedagoga precise, por exemplo, ou o serviço de orientação do colégio precise conversar um pouquinho ali com os pais ali dos alunos, né, a respeito ali de como está ali essa evolução ali, seja de matemática, seja de português no transcorrer do ano. E então ali a pessoa responsável, como eu falei para vocês, seja pedagoga, seja você mesmo diretor, seja você professor, você consegue mostrar para os pais então esses dados então relatados a partir de números, né? A partir de gráficos então ali que nós temos, né? E eu já, aproveitando, eu já emendo aqui com a ferramenta aqui de painéis, aonde na ferramenta de painéis eu tenho aqui pelo menos aqui 3 visões. Para aqueles professores, diretores que gostam dessa parte de gráficos, de números, aqui é um prato cheio, por exemplo, aqui, aonde ele vai trazer para nós gráficos gerais, ou seja, da turma ou da escola. Ele vai trazer para nós também aí gráficos mais personalizados, onde você consegue ter dados de um aluno específico, né? Então, é só você fazer os processos de configuração para você ir percebendo, então, todas essas questões aqui que nós temos aqui para trabalhar. Então, uma navegação que eu entendo que é uma navegação muito tranquila, basta que você, então, configure com os procedimentos, então, que você quer aqui para aquele momento. Então, nesse momento eu quero ter gráficos aqui de matemática, eu preciso aqui que ele traga para mim gráficos aqui de uma determinada turma. Eu aqui estou sempre escolhendo aqui o terceiro ano aqui no caso, basta que eu faça aqui uma aplicação e ele vai trazer para nós então ali, vai montar para nós depois os gráficos referentes então a toda essa questão. Então eu percebo ali que o meu cursor ali está girando, mas automaticamente ele já vai gerando para nós então essa questão dos gráficos ali, né? Aqui também aparece ali embaixo uma questão ali de ranqueamento também, nessa questão de ranking, quais são os alunos que estão com uma pontuação, as pontuações maiores, seja isso a nível nacional, a nível da escola, né? Eles conseguem então visualizar então todas essas questões e os módulos então que eles foram ali no caso realizados.
Eu peço até desculpas para vocês, porque os meus gráficos aqui, eles estão aqui, não tão usados, pelo fato de ser então o login e senha que nós utilizamos aqui para demonstrar aqui no caso a ferramenta, mas no caso de vocês, esses quadros aqui, eles estarão aqui bem pintadinhos aqui no caso, mostrando esses relatórios. Esses relatórios depois eu posso exportá-los aqui para uma planilha Excel. Vocês estão vendo que eu estou apontando o cursor aqui para a planilha Excel aqui no caso, e ele gera para nós uma planilha então com todos esses elementos, com todos esses dados aqui. Então, professor, diretor, o que não vai faltar para vocês, por exemplo, é essa questão de gráficos em diferentes possibilidades aí, conforme o filtro que você pediu, o filtro que você solicitou então para acessar essas questões. Nos vemos no próximo vídeo.